Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu vou, hoje eu vou gravar um vídeo para você sobre conhecimento e aprendizagem coletiva, certo? Dando continuidade, então, à nossa disciplina de estratégias de cooperação. Dentro dessa ideia de conhecimento e aprendizagem coletiva, não está passando os slides. Opa, aí tá. Dentro dessa ideia de conhecimento e aprendizagem coletiva, nos traz a ideia de que as empresas elas têm uma capacidade de, além de trabalhar em conjunto, colaborando umas com as outras, quando elas trabalham em rede, elas também otimizam a sua capacidade de aprendizagem. No momento em que uma absorve conhecimentos que a outra possui, por ter mais experiência no ramo, por ter mais tempo de mercado, enfim, por ter pessoal mais capacitado, né, com uma formação mais específica, voltada para determinados aspectos dentro da organização. Então, nós temos essa questão de troca de informações e de conhecimento entre essas organizações, e por isso esse é um, né, dos benefícios que nós vimos na aula passada, na aula anterior, e que nós vamos ver com mais profundidade agora, porque representam muito dentro do trabalho de redes, e não só esse, mas também a inovação colaborativa, representam ganhos significativos para as empresas que trabalham em redes, tá? Então, dentro desse contexto, nós temos ali que a habilidade de criar e utilizar conhecimento é uma importante fonte de sustentação de vantagens competitivas, sendo hoje considerada um dos recursos principais das empresas. A questão central que desafia acadêmicos e executivos é como deixar as organizações em condições de gerar e utilizar esse recurso. Então, de que forma as empresas, o objetivo do administrador, no caso, nesse sentido, né, de pesquisa, é entender e compreender como as empresas elas geram seus próprios conhecimentos internos, né, individuais, enquanto empresas individuais, e ao mesmo tempo como elas conseguem, a partir da geração desse conhecimento, implementar difundir esse conhecimento dentro da organização, como uma cultura, como uma propriedade da empresa, no sentido de fazer com que ela de fato funcione, esse conhecimento de fato seja implementado e funcione. E aí, então, que ele possa ser compartilhado com as demais empresas que pertencem à rede. Então, assim, pessoal, nós temos duas abordagens dentro da teoria, né? Que é do conhecimento organizacional, que é a gestão do conhecimento versus a criação do conhecimento. Na verdade, eu coloquei versus ali, mas na verdade uma não é contra a outra, mas elas se complementam, ou pelo menos devem se complementar. Esse, pelo menos, deve ser o objetivo das organizações, né? Que elas criem conhecimento, que elas tenham a capacidade de criar conhecimento novos, né? Que sejam significativos e que tenham um impacto positivo dentro da organização. E, ao mesmo tempo, que elas tenham capacidade de gerir esse conhecimento também. Porque de nada adianta a empresa criar conhecimentos e não implementá-los e não difundir dentro da organização esse conhecimento, fazendo com que ele beneficie a própria empresa. Sendo assim, pessoal, com base em Balestrin, Vargas e Fayard e também de Balestrin e Verschory, 2008 e 2010, existe uma diferença entre essas duas abordagens, tá? A gestão do conhecimento, que é entendida como uma abordagem normativa, e a criação do conhecimento, que é entendida como uma abordagem interpretativa. Essas diferenças, elas são fundamentais para entender a potencial contribuição das redes na dinâmica de aprendizagem coletiva. Então, primeiro, para nós entendermos como se dá a abordagem coletiva, nós precisamos entender como se dá a abordagem coletiva, não. Como se dá a aprendizagem coletiva dentro das organizações. É preciso que nós tenhamos claro o que é o conhecimento gerado dentro das organizações. É isso que é a ideia que os autores trazem. Eu preciso saber o que é criação de conhecimento, como ele se dá, e a gestão do conhecimento também, dentro de uma organização. E aí, então, eu consigo compreender o todo, né? Como esse conhecimento, ele se propaga dentro da rede. Tá? É isso que os autores trazem, certo, pessoal?
Aí eu trouxe aqui, então, parâmetros, né, para nós sabermos como nós conseguimos identificar esses itens dentro das organizações. Tanto da abordagem normativa, que é de gestão do conhecimento, e a interpretativa, que é de criação do conhecimento, tá? Dentro das organizações. Então, na abordagem normativa, nós temos os seguintes aspectos, tá? Características. Estuda o conhecimento como um objeto ou bem, quando a empresa ela faz isso, né? O conhecimento ele pode ser controlado e gerenciado. Lembrando que a abordagem normativa ela é a gestão do conhecimento dentro da organização. Também ali o conhecimento ele pode ser manipulado, estocado e comunicado por meio de tecnologias de informação e comunicação. O conhecimento ele é externo e separável do indivíduo. Ou seja, o que está querendo dizer com ele é externo e separável do indivíduo, pessoal? Que ele não é intrínseco, que ele não está dentro da organização. Ele está nas pessoas que fazem parte da organização. Esse conhecimento, normalmente, ele vai vir de pessoas que agregam, que compõem essa organização. Então, esse conhecimento ele é externo. E essas contribuições, né, que geram esse conhecimento, elas são externas. E também são separáveis do indivíduo, no sentido de que eu não preciso, eu, enquanto organização, enquanto gestor de uma organização, não preciso depender de um único indivíduo para ter acesso a esse conhecimento. No momento em que esse conhecimento ele é gerado dentro da organização, ele passa a ser da organização, ele passa a pertencer à organização e não ao indivíduo específico que o criou, que o gerou, que tem conhecimento específico sobre eles, e sobre esse conhecimento, tem propriedade sobre esse conhecimento. Não. Esse conhecimento ele é da empresa e ele deve ser dissociado de pessoas individuais e ser coletivo, ser da empresa em si, de todos, ele deve ser difundido entre todos da empresa. Tá? Ele não pode ser uma coisa que, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Dentro de uma empresa, lá no chão de fábrica, nós temos um indivíduo que opera uma máquina. Ele tem conhecimentos específicos daquela máquina, porque às vezes a máquina ela dá problema, ela não é infalível. E ele sabe onde é que dá o problema, ele sabe consertar. Ele entende de reposição de peças da máquina. Ele tem um conhecimento muito específico sobre a manipulação daquele equipamento de trabalho. Esse conhecimento não pode ficar somente com este indivíduo. Ele precisa ser compartilhado com demais pessoas e as pessoas também precisam ter o domínio desse conhecimento. Porque ele não pode, a empresa não pode ficar refém de um único indivíduo que detenha o conhecimento. Então, por isso que se fala que esse conhecimento ele precisa ser difundido dentro da organização. Certo? Isso não é uma coisa negativa, né? Que uma pessoa saiba especificamente com profundidade determinadas atividades. Afinal, as atividades elas ainda são muito voltadas a desempenhos específicos de funções e cargos dentro da organização. É ou não é? Quem é caixa vai ser caixa, sempre caixa. Quem é supervisor, não que a pessoa não possa se desenvolver e conquistar novos postos de trabalho, não é isso. Mas eu digo no sentido do desempenho da função em si, neste momento, agora. Então, a pessoa, ela acaba de tanto ela desempenhar aquela função, ela acaba desenvolvendo conhecimentos específicos daquela área, é isso que eu me refiro, certo? Então, isso não pode ficar refém, esse conhecimento não pode ficar preso a uma única pessoa. Por isso que os autores trazem que ele é separável do indivíduo, porque isso precisa ser percebido dentro da organização. Também, dentro da abordagem normativa, os autores trazem que o conhecimento apresenta-se como regras e procedimentos generalizáveis. Por que isso? Porque esse conhecimento ele precisa ser difundido, né? De que maneira nós conseguimos ultrapassar a barreira da cultura organizacional? Lembrem, vocês devem ter visto lá em comportamento organizacional, que é uma outra disciplina, né? Que nós temos diversos aspectos dentro da organização, né, das características individuais de cada pessoa que compõe a organização. Muitas vezes nós temos uma cultura que é desenvolvida por esse grupo de pessoas e é difundida. Por exemplo, eu sempre fiz isso desse jeito, eu não vou mudar. Isso é uma cultura que muitas vezes prejudica a organização. Ou então quando vem alguém que
acabou de se formar, vem todo cheio de ideias, querendo mudar, querendo implementar sistemas, querendo fazer gestão da qualidade, coisas que a empresa não tem com muita cultura, né? Não é aquilo não são ferramentas muito praticáveis dentro da organização, até o momento. Até o momento em que a empresa decide implementar esse tipo de gestão. Mas eu tenho aquela pessoa lá que não vai querer. Ela não vai reagir bem à mudança, correto? Por isso que esse conhecimento ele precisa ser implementado como uma regra e como procedimentos generalizáveis. Ele é geral, ele é para todas as pessoas que pertencem à organização, sem exceção. Ele é uma regra. Então, ele é generalizável, tá? Nesse sentido, para que as pessoas possam se apropriar desse conhecimento e, então, assimilar isso como uma cultura. Assimilar isso no seu comportamento diário, todos os dias, ela vai aprendendo aquilo ali, ela vai se desenvolvendo, ela vai entendendo que aquilo é importante para a organização, então, depois de um tempo, acaba se tornando parte da cultura da organização. Depois também, ali dentro da abordagem normativa, nós temos as TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, facilitando o aprendizado. E também que o conhecimento pode ser separado da ação. Não necessariamente, porque existe um determinado tipo de conhecimento, ele precisa estar associado a toda a ação que vai ser desenvolvida dentro da organização. E, ao contrário, é necessário sempre uma reflexão específica para cada procedimento ou processo. Não, essa disciplina não é processo, mas também de processo que vai ser desenvolvida dentro da organização. Seja ele, por exemplo, um marketing, uma ação de marketing, seja ele, por exemplo, a implementação de um sistema ERP, seja ele o desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento de novos produtos. A organização, ela é extremamente complexa. Ela é cheia de nuances e detalhes que nós temos que perceber dentro dela. Correto? Depois disso, nós também temos a abordagem interpretativa, que é da criação do conhecimento, corresponde à criação do conhecimento, né? Então, o autor ele traz os autores trazem as seguintes características, tá? Que estuda o processo de construção do conhecimento e da aprendizagem. O conhecimento, entende o conhecimento como arraigado, pegado, né? Colado, grudado, né? Arraigado nas práticas organizacionais e dificilmente pode ser gerenciado. As TICs apresentam limitações no que se refere à sistematização do conhecimento tácito. O conhecimento é inseparável do indivíduo e socialmente construído. Bom, aqui a gente está falando da abordagem interpretativa, ela é bem subjetiva. Não é como a normativa, né? Então, ela traz ela compreende a criação do conhecimento. Então, é um outro aspecto, e não a gestão desse conhecimento, tá? Por isso, ela traz aspectos ali bem que contrapõem, né, a abordagem normativa. Depois, ali também, os autores trazem que o conhecimento é inseparável do indivíduo e socialmente construído. Por quê? Por que isso, pessoal, que ele é inseparável do indivíduo na abordagem interpretativa? Porque é a partir do indivíduo, de uma pessoa que detém determinados tipos de informação, acesso à informação ou conhecimento, que ela vai criar novos conhecimentos a partir da realidade em que ela está inserida. Qual é a realidade que ela está inserida? A organização. Então, ela vai, a partir do contato que ela tem com essa determinada organização, ela vai começar a ir das suas experiências, das questões do conhecimento assimilado empírico e também tácito e explícito, né? Aquele conhecimento que a gente tácito, aquele conhecimento que a gente aprende ao longo do tempo, né? Empírico, ele é adquirido através da experiência. E o explícito é aquele de conhecimento formal, tá? A gente aprende na faculdade, que aprende na escola, tá? Então, ele vai utilizar dessas ferramentas do conhecimento tácito e do explícito para, assim, criar novos conhecimentos. Mais as informações assimiladas do ambiente, ele vai criar novos conhecimentos a partir disso, tá? O conhecimento apresenta características situacionais e dinâmicas.
ele vai depender, ele vai apresentar características porque são específicas de cada situação, de cada vivência, de cada acontecimento dentro da organização. As TICs, elas podem facilitar ou inibir o aprendizado, isso vai depender do tipo de conhecimento e de relação estabelecida, né, através das tecnologias de informação e comunicação, e do uso também correto dessas tecnologias. E o conhecimento é inseparável da ação, sendo tanto input quanto output da ação, sendo tanto, né, pontos de entrada quanto de saída da ação. O conhecimento, né, são pontos de entrada e saída de uma ação, eles pertencem à ação. E ali na abordagem normativa, nós entendemos que ele é separado, né, da ação. Ele pode ser separado, ele não precisa estar especificamente associado ao desenvolvimento, ao desempenho de uma ação dentro da organização. Já na abordagem interpretativa, não, ele entende o conhecimento como parte da ação. Ele faz parte do processo da ação dentro da organização. Bom, na verdade, são questões que nós precisamos entender, porque ambas fazem sentido, cada uma na sua perspectiva. Não existe uma certa, não existe uma errada. Existem perspectivas diferentes e que ambas fazem sentido. E é importante nós entendermos isso, porque nós precisamos saber de onde criar, de onde tirar, como criar conhecimento dentro da organização. E aqui, o Balestrin e o Verschoor estão nos dizendo que se cria o conhecimento, ele se cria a partir dos indivíduos que compõem a organização e do conhecimento tácito e explícito que esses indivíduos têm ao perceberem essa realidade dentro da organização. Já a abordagem normativa, ela nos diz como gerir esse conhecimento criado. E aí ela nos diz que nós precisamos pegar esse indivíduo que teve essas ideias brilhantes para a organização, que teve a capacidade de criar conhecimentos novos e separar esse conhecimento desse indivíduo, porque ele precisa ser difundido, ele precisa ser dividido com os demais da organização, para não depender unicamente de uma pessoa. Entendam que são etapas diferentes, são processos diferentes. Um é a criação do conhecimento. Ela deve ser entendida e gerida de uma forma, a partir da abordagem interpretativa. Já a gestão desse conhecimento, ele precisa não obedecer, mas ele precisa seguir uma abordagem normativa e preceitos diferentes, separar esse conhecimento da ação, separar esse conhecimento do indivíduo, para que isso é gestão. Eu pego recursos, que nesse caso é o conhecimento criado, e eu faço a gestão. O que é gerir? É mediar, é compreender o fenômeno, o objeto, né, em questão, e gerir ele da maneira mais racional e prudente possível, para extrair sempre o melhor dessas informações, desses recursos. Seja ele uma mão de obra, seja ele um conhecimento, seja ele uma matéria-prima, seja ele equipamentos, edificações que compõem a organização. Certo, pessoal? Bom, ainda dentro da criação do conhecimento organizacional, nós temos ali, como eu comentei com vocês, né, a questão do conhecimento, o Nonaka e o Takeuchi, em 1997, ele sustenta uma tese de que o conhecimento de elevado valor para a organização, ele é tácito, dinâmico e humanista. O que é? Vamos ver o que é cada um deles, né? O tácito, já havia conversado com vocês, ele é fortemente relacionado à ação, aos procedimentos, às rotinas, às ideias, aos valores e às emoções, ou seja, ele não é explícito, ele não é um conhecimento formal, que está aqui, ó. Conhecimento explícito, ele está aqui no livro, nosso livro da nossa disciplina. O conhecimento explícito é isto aqui, é explícito, está escrito o que é redes de cooperação empresarial. Eu não preciso vivenciar, eu não preciso experimentar, estar em uma rede de cooperação empresarial para saber o que é. Ele está aqui, por isso ele é explícito. Já o tácito, que é inerente à criação do conhecimento, ele é tácito, ele é adquirido ao longo da experiência social do indivíduo, do seu desenvolvimento.
tá? Então, ele é ligado a procedimentos, rotinas, ideias, vivências diárias, valores, emoções, por isso ele traz essa ideia, tá? Também ele, a questão da criação do conhecimento ser dinâmico, é porque ele é criado a partir das interações sociais entre os indivíduos, grupos e organizações. Então, essa criação de conhecimento, né, ela é dinâmica porque ela se dá através de interações sociais também, né? Imaginem uma situação de um trabalho em grupo dentro da universidade. Isso é bem um exemplo bem claro para vocês. Vocês têm, ainda mais quando o professor sorteia os grupos de trabalho. Por exemplo, quando a gente tem mais afinidade com uma pessoa, isso é normal, ter afinidade com os colegas de vocês. Vocês vão ter mais afinidade com uns, vão preferir fazer trabalhos em grupo com uns do que com outros. Isso é normal. Porque vocês têm mais afinidade, conhecem uns aos outros, sabem os pontos fortes, os pontos fracos dos colegas que vocês são mais próximos, até mesmo para o desenvolvimento de uma atividade. Tá? Então, vocês vão normalmente se associar com pessoas que vocês têm afinidade nesse sentido. Quando o professor ele sorteia os grupos de trabalho, muitas vezes as pessoas tendem, né, a ficar um pouco mais receosas porque não têm um conhecimento específico sobre a outra pessoa. Porém, o que nós temos que entender o que nós temos que perceber é que muitas vezes os trabalhos eles dão até mais certo do que com colegas que nós conhecemos, que nós temos mais afinidade. Porque o professor acaba com isso forçando interações sociais entre indivíduos que talvez não estariam relacionados, como é a realidade das organizações. Nas organizações, nós não escolhemos quem vai ser nosso colega de trabalho, é a empresa que escolhe a partir de aptidões, da formação, de aptidões, de características desses indivíduos para os cargos, né? É assim que funciona o processo de seleção e recrutamento e seleção. Os indivíduos são escolhidos, digamos assim, né? São selecionados a partir das suas aptidões, da sua formação inicial, das suas aptidões e características específicas para cada cargo almejado. E a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar na empresa. Então, esses colegas eles vão surgindo na medida em que a empresa vai se desenvolvendo, vai contratando, e a gente não escolhe. Essa junção de pessoas que não se conhecem promove eu ia dizer mescla, mas não é mescla, é também uma mescla, uma diversificação de pensamentos, de opiniões, de conhecimentos adquiridos, né, ao longo da vida dessas pessoas que vão se juntar a partir dessas interações sociais. E isso vale para indivíduos, vale para grupos de indivíduos e para as organizações como um todo, certo? Por isso ele é dinâmico, porque ele vai depender dessas características individuais e da junção dessas características. Certo, pessoal? Também a questão humanista, né? Que é essencialmente relacionada à ação humana. Para os autores, esse processo foi denominado como conversão do conhecimento. Por meio deles, os conhecimentos tácito e explícito são expandidos qualitativamente e quantitativamente por socialização, externalização, combinação e internalização. Então, ou seja, no momento em que existe uma troca social, né, que é dada através da dinâmica de trabalho entre pessoas, entre grupos de pessoas e entre as organizações, utilizando-se, né, essas pessoas se utilizam dos seus conhecimentos tácito e explícito e também da sua humanização enquanto seres humanos, né, que é inerente à ação humana, elas acabam gerando novos conhecimentos a partir desta troca. Quando existe uma troca entre as pessoas, quando existe conversa, quando existe diálogo, porque uma pessoa vai aprendendo com a outra a partir das experiências, das diferentes experiências de cada um. E quando isso é assimilado, criam-se novos conhecimentos, facilita-se, né?
a criação de novos conhecimentos dentro da organização, porque as pessoas passam a ampliar o seu horizonte, passam a perceber o mundo e as suas ações e o seu trabalho, a sua atividade dentro da empresa de maneira mais ampla. Porque eu conheço novas realidades, diferentes realidades das que da minha, no caso, né, de cada indivíduo. Então, ao perceber isso, acabam se criando mais facilidades para criar novos conhecimentos, tá? Depois nós temos esse ponto muito importante dentro da teoria da gestão do conhecimento, criação da aprendizagem coletiva, digamos assim, né? Que é a capacidade absortiva, tá? É um termo bem interessante que a gente precisa falar sobre ele. A capacidade absortiva, ela é a capacidade de uma organização de adquirir, assimilar e aplicar o conhecimento de fontes externas para gerar melhor desempenho competitivo. Então, já que nós já vimos como é que se dá o conhecimento, como é que se dá a criação do conhecimento e a gestão desse conhecimento e todos os elementos que integram esses dois processos e que são muito importantes, para que ocorra a aprendizagem coletiva, primeiro é preciso acontecer a aprendizagem individual dentro da organização, a partir da dinâmica, da humanização, dos conhecimentos tácito e explícito, dentro de uma perspectiva que traz duas abordagens, que é a normativa, que trata da gestão do conhecimento, da abordagem interpretativa, que trata da criação desse conhecimento. Juntando tudo isso, nós precisamos que a empresa em si tenha a capacidade de absorver esses conhecimentos, essa capacidade absortiva, que é isso, né? Da empresa adquirir, assimilar e aplicar conhecimento de fontes externas para gerar melhor desempenho competitivo, correto? Como lá na abordagem normativa ela nos diz que o conhecimento ele é externo, inerente ao indivíduo, a características específicas de cada indivíduo, nós entendemos que esse conhecimento é o próprio conhecimento gerado dentro da organização, que vai usufruir, óbvio, de experiências, né, de conhecimentos tácitos e explícitos de fora da organização, né, por cada indivíduo. Sendo assim, o papel das redes na capacidade absortiva das empresas associadas. Aí nós começamos a falar sobre aprendizagem coletiva. De que forma, né? Porque assim, ao participar de uma rede de cooperação, a empresa ela está fortalecendo a sua capacidade de absorver novos conhecimentos, tanto pelo relacionamento direto com os novos parceiros, como também pela necessidade que a empresa terá de se qualificar internamente para aproveitar oportunidades proporcionadas pela rede. Ou seja, quando a empresa ela começa a participar de uma rede, ela precisa também estar apta a participar desta rede. E para que ela possa aproveitar de fato esses conhecimentos adquiridos dentro a partir da interação, né, com outras organizações, ela precisa se qualificar para que ela possa corresponder e então obter a famosa vantagem competitiva, os famosos benefícios de trabalhar em rede de cooperação. E aí a gente entra então, né, nas redes de cooperação e aprendizagem coletiva, que nos traz a ideia de um espiral ou uma espiral, né, um espiral de criação do conhecimento, porque aí nos mostra esse espiral, ele nos mostra como esse conhecimento ele se difunde ao longo da rede. Bom, retomando então alguns pontos específicos, né, pessoal? Como, por exemplo, o conhecimento tácito, que eu já comentei anteriormente em outros slides, mas eu vou reforçar aqui, agora no contexto da aprendizagem coletiva, ele nos traz a ideia de que é complexo e sistêmico ao mesmo tempo. Então, de acordo, né, com Nanaka e Takeuchi, para facilitar o processo de socialização do conhecimento tácito, a organização deverá promover uma intensa interação presencial entre os indivíduos e entre estes e o seu contexto. O conhecimento ele nasce em um nível individual, sendo expandido pela dinâmica da interação
para um nível organizacional e, posteriormente, interorganizacional, como pode-se observar na figura a seguir. Foi isso que a gente viu ao longo dos slides anteriores, né? O conhecimento ele nasce a partir dos conhecimentos tácito e explícito de um indivíduo e dessa interação desse indivíduo com o meio, que é a organização, ou seja, ele é gerido, ele é criado e gerido primeiramente dentro da organização, de uma, individualmente. E aí, então, esse conhecimento é desenvolvido, ele é entendido por essa organização e aí ele pode ser difundido para demais organizações que pertencem à rede, correto? A espiral da criação do conhecimento, ela segue essa lógica. Vamos ver se eu coloco o cursor para vocês aqui, ó. O conhecimento explícito, que é aquele adquirido de maneira formal, explícito, está claro, né, que é aquilo ali, e o que não é. E o conhecimento tácito, que é adquirido através da experiência, da vivência, das ações, das emoções do ser humano. Ou do indivíduo que pertence à organização, claro, né? Nós estamos falando sobre isso. A junção desses dois conhecimentos, o tácito e o explícito, gera conhecimentos que vão sendo propagados em sentido de espiral, né? Nesse círculo. Por que em círculo e não linear? Porque não, circular e não linear? Porque ele precisa ser difundido entre as pessoas que compõem a rede, que compõem determinados grupos. Então, se ele é gerido, é criado por um indivíduo, ele começa lá no indivíduo. Então, aqui está, né, o conhecimento sendo gerado por um indivíduo e a sua interação com o meio, a partir das experiências e conhecimentos que ele tem tácito e explícito, e aí ele vai evoluindo do indivíduo para o grupo, do grupo interno da organização para a organização, de grupos específicos para a organização como um todo, implementando esse conhecimento aos poucos para que ele vire, para que ele crie uma cultura dentro da organização em cima desse conhecimento, desse novo conhecimento. E então, a partir do momento em que ele é difundido entre a organização, ele passa para as demais organizações que compõem a rede. Certo, pessoal? Então, o nível de conhecimento, normalmente, ele tende a aumentar. Mas ele pode também ser externo. Então, ele pode... ele funciona para os dois lados, no sentido de que ele parte do indivíduo na criação do conhecimento, correto? Para o grupo, para a organização e para as demais organizações que compõem a rede. Bem como ele pode ser um conhecimento gerado a partir das organizações, dessa interação entre as organizações. Então, esse conhecimento ele vai para as organizações individualmente, para os grupos que compõem essas organizações e para cada um dos indivíduos. Percebam, porque ele é recíproco. A troca de conhecimento, ela é recíproca. A partir do momento em que eu crio conhecimento dentro da minha organização, eu estou difundindo esse conhecimento, né? Estou propagando esse conhecimento para demais organizações. E a recíproca é verdadeira, digamos assim. Porque quando as outras organizações criam novos conhecimentos, quando as outras organizações elas implementam, elas percebem conhecimentos dentro da sua rede ou dentro das suas próprias organizações, esse conhecimento ele retorna. E ele retorna no mesmo sentido, primeiro para a organização como um todo, depois para os grupos que compõem essas organizações, até chegar no indivíduo. E é por isso que nós dizemos que é necessário criar essa cultura de geração, de criação e geração do conhecimento. Porque não é só criar, não é só demandar, mas também não é só ofertar, na verdade, né? Mas também é demandar, é aceitar esses conhecimentos externos e entender que eles são importantes para as organizações. Então, vocês, enquanto administradores, precisam perceber isso. Precisam entender que vão haver instituições, empresas, organizações que vão criar conhecimento, que vão ofertar esse tipo de conhecimento e que vão haver organizações que vão receber esse conhecimento também. E esse conhecimento precisa ser bem-vindo, porque ele vai gerar, muitas vezes, benefícios, se for próprio, né? Normalmente, uma rede ela se compõe de empresas afins, de empresas que
são normalmente afins umas das outras, né, que pertencem ao mesmo mercado, ou seja, são do mesmo setor. Então, elas têm a contribuir umas com as outras, certo? Em termos de criação e gestão de conhecimento. Eu trouxe esse exemplo aqui, pessoal, da Redilar, tá? É um exemplo bem legal de aprendizagem coletiva. A Redilar é uma rede de transferência do conhecimento de aprendizagem coletiva. E a gente vai ver como é que funciona, tá? É uma loja de departamento de móveis, se eu não me engano. A Redilar, ela foi criada a partir do programa Redes de Cooperação, do estado do Rio Grande do Sul, tá? A Redilar, ela atua desde 2005 no segmento de varejo de imóveis. Conta com 28 empresas associadas, que representam um total de 51 lojas em 36 cidades do Rio Grande do Sul. A gestão das lojas é, na sua maioria, familiar, porque as empresas elas são familiares que aderem à rede, né? Mas a gestão da rede em si, ela é feita pela entidade administrativa que é denominada sede e por uma diretoria formada por associados eleitos por seus pares por um período de 2 anos. Esses pares, ou seja, são pessoas que pertencem às próprias empresas associadas, tá? Na Redilar, os associados eles se reúnem semanalmente com o consultor da rede e com os funcionários da sede, que é a associação, né? É a diretoria, digamos assim. As equipes de trabalho funcionam como fóruns para troca de experiências e conhecimentos para a criação de estratégias nas áreas de negociação com fornecedores, expansão da rede, marketing, capacitação de colaboradores e apoio operacional aos associados. Então vejam como é que funciona essa rede, né, de aprendizagem coletiva, onde eles se unem para criar novos conhecimentos, novas possibilidades, que todo um grupo de 51 empresas distribuídas em 36 cidades no Rio Grande do Sul vão poder usufruir. Sozinhos, eles talvez não tivessem essa capacidade de abrangência. Uma empresa só, que, como sabe, sozinha, vai contratar um consultor, vai parar, vai tirar colaboradores do seu serviço, né, do seu cargo, do desempenho das suas funções para pensar isso? Vocês acham que isso acontece na vida real? Vocês acham que isso é viável, as empresas estarem fazendo isso? Ou normalmente as empresas elas contratam uma pessoa específica para fazer isso, o que já é um investimento bem razoável, ou elas acabam participando de redes para facilitar a ampliação desse conhecimento. E outra, abordagens de marketing, expansão de rede geram custos para a empresa. Talvez sozinhas elas não consigam. Então, por isso, a importância dessa aprendizagem coletiva. Vejam o significado que isso traz de crescimento, de perspectivas de crescimento para as organizações. Nesse contexto, então, pessoal, nós temos aqui que as atividades elas são desenvolvidas por 5 equipes, né? Ali da associação. Aí são equipes de expansão, inovação, marketing, negociação e pontos de venda. Os associados eles são divididos entre as equipes e há a possibilidade de rotatividade a cada mudança de diretoria, visando a participação dos associados nas diversas equipes, até mesmo para que todos tenham conhecimento do que está acontecendo em cada uma desses aspectos da organização, mas que também possam aprender um pouco mais sobre cada um desses aspectos, tá? E aí ele traz ali esse quadro que fala o que é trabalhado em cada uma dessas equipes. Ou seja, na expansão, eles tratam do quê? Eles tratam da prospecção de potenciais associados, estudos de viabilidade e capacidade de instalação de lojas. Isso é bem comum quando se trata de rede ou de franquias. Aqui em Livramento, por exemplo, demorou um pouco mais de tempo para ter a Cacau Show, porque a cidade ela não comportava, pelo número de moradores, eu não lembro agora qual é o limite, porque por exemplo, a Cacau Show ela é uma franquia, tá? Não é uma rede, mas é uma franquia, mas também ela usa esses exemplos. Eu estou dando um exemplo mais voltado para que vocês entendam como eles fazem a seleção dos municípios
para se considerarem aptos a receber uma franquia, uma loja da Cacau Show. Até mesmo para assegurar que essa empresa vai ter sobrevivência, né, para o franqueado. Um dos fatores é o número de habitantes, tá? Quaraí, por exemplo, não tem, ou não tinha, pelo menos nos últimos anos, capacidade de receber uma loja da Cacau Show, tá? Em função do número de habitantes. Não sei se agora tem já, mas a princípio, quando abri a Cacau Show aqui, não tinha, porque a moça é de Quaraí e ela veio para cá, para Livramento, para abrir uma loja da Cacau Show, porque em Quaraí ela não conseguiria abrir, não era uma cidade economicamente viável para abrir uma franquia, tá? É uma forma de estabelecer critérios, isso eu estou comentando com vocês. Também ali dentro da questão da inovação, eles tratam da promoção de treinamento e de capacitações dos colaboradores da rede. Então, veja, isso é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Lá na questão do marketing, na equipe de marketing, eles tratam de ações de divulgação da rede nas mídias, contato com agências de comunicação, apoio a campanhas promocionais da rede como um todo e de ações individuais das lojas. Na equipe de negociação, eles tratam da busca de parcerias com fornecedores de produtos e serviços, negociações de tabelas de preços, definições de mix de produtos para a rede. E também a questão na equipe de ponto de venda, eles tratam do apoio operacional às lojas, com o monitoramento de indicadores e de práticas de exposição e venda de produtos, ou seja, olha quanto conhecimento é gerido, é criado e é gerido por essa rede. E o quanto isso impacta na relação, na vivência, né, no desempenho direto dessas organizações, individualmente. Por isso que eu falei para vocês que a espiral, ela funciona nos dois sentidos, tanto do indivíduo para o grupo, para a organização e para um conjunto de organizações, quanto de um conjunto de organizações, que é o caso da Rede Lar, para a organização em si, para os grupos e para o indivíduo. Esse é da rede para o indivíduo, no caso da Rede Lar. Também, ainda falando da Rede Lar, né, em uma rede de cooperação como a Rede Lar, e considerando os espaços de interação apresentados, observam-se possibilidades de transferências de conhecimento. Quais são? Nós percebemos ali que a transferência de conhecimento ela se dá entre os associados, o consultor e os funcionários da associação, entre os associados e os funcionários das lojas, entre os funcionários da sede da associação e as lojas, entre os associados, o consultor, os funcionários, os atores externos, como fornecedores e clientes. Então, nós temos diversas perspectivas de troca e transferência de conhecimento a partir de uma única rede de empresas. Então, vejam como a lógica de funcionamento de distribuição do conhecimento ou de aprendizagem coletiva funciona. Ela não é verticalizada, né, de cima para baixo. Tanto se pode aprender com experiências, né, conhecimento tácito e explícito de um indivíduo para a rede, quanto o contrário, da rede para o indivíduo, certo? E aí, nesse meio, obviamente, vão ter diversas, como a gente está vendo aqui, diversos agrupamentos, diversas pessoas, empresas que vão estar em todo esse processo. Certo, pessoal? Para finalizar, então, concluindo, né, uma reflexão. São as redes de cooperação que podem proporcionar um ambiente favorável à efetiva interação entre pessoas, grupos e organizações, principalmente. Sua dinâmica de comunicação constitui uma verdadeira comunidade estratégica de conhecimento, práticas, valores, processos, cultura e diferenças individuais são compartilhados coletivamente em favor de um projeto em comum, que é a rede em si, né? Assim, as redes de cooperação, as redes são de cooperação, representam um lugar. Assim, as redes de cooperação representam o lugar onde os processos de aprendizagem e sedimentação do conhecimento tomam forma. Então, pessoal, nós conseguimos perceber ali, né, a importância que existe
num exemplo prático de algo, de uma rede que se criou aqui no Rio Grande do Sul, que de fato funciona em prol da criação do conhecimento e também da gestão desse conhecimento dentro das organizações, através de grupos de trabalho que são compostos por pessoas que compõem essas organizações e geridos por uma supra entidade, que é a diretoria, que também é composta por pessoas que compõem essas redes, essas empresas que compõem a rede. Então, isso traz um benefício significativo para as organizações e é muito necessário que as empresas, ao quando se propõem, né, a trabalhar em rede, que elas entendam isso e consigam assimilar, extraindo o máximo possível de informações, de conhecimento da rede que elas integram. Certo? Por hoje é só, então vou gravar outro vídeo agora da segunda aula de hoje, tá, pessoal? Que é sobre inovação colaborativa. Até mais.